Professora Joane Vilela, nós deixamos uma pergunta no ar, não é? Ser professor é um dom, uma vocação? O que é ser professor? Olha, Flávio, Joane, eu não gosto muito do termo dom. Eu não gosto de dizer que ser professor é ter dom. Porque eu trato a profissão de professor, eu trato como profissão. 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 Então, para mim, o professor, ele é um profissional. Ele precisa ser um bom profissional. Mas ele é um profissional, enfim, ele é alguém que se formou, ele é alguém que exerce uma profissão, é alguém que é remunerado, né? Porque nós dependemos, nós vendemos a nossa força de trabalho e nós dependemos do recurso para a gente poder viver, para poder comprar comida, enfim, para poder viver. Então, ele é remunerado para isso. Quando você fala em dom, pressupõe que é algo que não tem esse exercício, né? Um pouquinho mais profissional, um pouco mais profissional, que tem a questão da remuneração. Então, eu não gosto. Enfim, não vamos nem elaborar de uma forma um pouquinho mais ampla isso, mas eu não gosto. Eu gosto de falar de profissão mesmo. O dom é para você fazer alguma ação benemérita, né? Eu tenho essa impressão, né? Ele me soa como você tem um dom para música, eu não sei se você tem mas não professor. Eu acho que professor é até porque você não nasce professor, né? Você se forma professor, você estuda para ser professor. Sim. E aliás, você estuda a vida inteira, né? Não tem como o professor deixar de estudar. Ele estuda e quanto mais ele estuda, mais ele percebe. Profissão, né? Isso, por isso que eu trato como uma profissão. Uma vez um aluno chegou para mim, que eu fazia uns trabalhos com o Senac, e chegou todo contente. Professor, me formei. Como você se formou? No segundo grau, no terceiro, não sei, né? Ele acha que ali ele já se formou, sabe? Ele não percebe que ele vai ter que estudar a vida inteira. Por quê? Não, e quanto mais você estuda, mais você descobre que precisa estudar ainda, né? Porque o universo, nós temos muitas pessoas boas, assim, muitas pessoas que estudaram, que fizeram pesquisa, que escreveram, que registraram os seus achados, né? E esse legado, ele precisa de alguma forma chegar até as pessoas, né? E é isso que o professor faz. O professor é esse caminho, né? Faz esse elo entre o conhecimento. Você me disse que está fazendo mestrado? Eu entrei no mestrado agora, em 2018. Velha, eu falo que sou idosa no mestrado. Imagina, que é isso. Se você fala que você é idosa, eu sou o quê? Um dinossauro? Um pré-histórico? É que hoje eu tenho percebido o seguinte, hoje é mais comum terminar a graduação e já ir para o mestrado. Né? Você vê, um velho, né, entre aspas, que eu não me sinto velho, fazendo um canal de YouTube, que é coisa de piar. Jovem. Isso, é perfeito, é maravilhoso. Agora, por que eu não posso fazer? É maravilhoso. E eu tô louco para entrar, fazer um curso também numa faculdade, dar continuidade, né? Mas eu falo, Flávio, que eu interrompi, né? Já são 25 anos, eu tenho 25 anos entre a minha graduação e o mestrado. Então, assim, ao longo de 25 anos eu não estava na academia, eu estava na vida, enfim, eu estava atuando, eu estava na gestão, eu estava na educação, né? Eu não estava dentro da academia. Sim. Então, esse gap de 25 anos é um gap que ele é considerado grande. Né? Diferente de quem termina a graduação e já entra no mestrado. Continua. Eu tenho colegas que estão lá que acabaram a graduação ontem, né? Terminaram a graduação ano passado e agora já estão no mestrado. E não foi o que aconteceu comigo. Então eu falo que tive esse período, mas eu acho que eu venho num momento importante. Até porque, Flávio, assim, pra gente falar em termos de futuro, a minha ideia seria, eu me aposento no município, eu tenho anos de trabalho, eu só não tenho ainda a idade para aposentar. Mas eu me aposentando no município, com mestrado, eu tenho oportunidade de atuar no ensino superior, que na verdade é o que eu penso aí no horizonte futuro. Né? Eu gosto da ideia de ser docente do ensino superior. Então eu deixo a educação básica, né? E entro no ensino superior. Eu acho que é importante, eu gosto dessa ideia, né? Tomara que aconteça. Parabéns, vai acontecer. Só para me diga uma coisa, essa mudança que houve na educação... Mudaram alguma coisa? Paulo Freire, essas coisas? Nós temos... Melhorou, piorou? Algumas pessoas definem como os órgãos centrais absolutamente responsáveis por tudo que acontece no Brasil. Eu já não sou tão radical, eu acho que os órgãos centrais eles têm sim um papel, mas não é um papel tão importante assim. Mas enfim, quando nós tínhamos uma gestão, que era a gestão, por exemplo, do ex-prefeito Fernando Haddad, que foi ministro da Educação,
Eu particularmente gostava muito da gestão dele, por vários motivos. Um deles é porque ele conseguia fazer uma conversa, um diálogo mais próximo dos secretários de educação. Ele criou um GT que ele chamava de grupo de trabalho das capitais e dos grandes municípios. Então, uma vez a cada 2 meses, os secretários de educação, e eu fazia parte desse grupo, nós íamos até Brasília e nós discutíamos lá as políticas, nós ficávamos conhecendo inclusive as fontes de financiamento. Eu aprendi muito nesse período. E com essa gestão agora, que é a gestão do Temer, né? Primeiro, agora quem está no ministério é uma pessoa que, enfim, já não conheço tanto, mas antes estava um deputado, né? Que ele não tem uma trajetória toda dentro da educação. Então é uma gestão que eu particularmente não gosto. Eu preferia, claro, a de Fernando Haddad, por uma série de motivos, pelos programas que ele implementou, ele ampliou o número de universidades, ele transformou os institutos federais em universidades, né? Então teve uma política importante, eu gosto muito. Hoje a gente percebe que o caminho dos deputados federais e estaduais, os vereadores, né? É um caminho bem interessante, né? Eles sempre, enfim, estão lá na delegacia, alguma coisa, né? Tá uma coisa maravilhosa, né? Virou uma zona esse país. O nosso momento é complicado. Muito complicado, né? E é um momento, Flávio, assim, se tem algo e que o dinheiro me incomoda, é terrível, né? E tem algo que me incomoda muito também, é essa polarização. E eu vou te dizer uma Estamos coisa. num momento de polarização. Eu vou te dizer uma coisa. Para mim, o Temer é pior do que o Lula. Não, o Temer é complicadíssimo. E ele é muito inteligente. Mas é maquiavélico. Ele é pior do que o Lula. Ele é terrível. Não, ele consegue ter a Rede Globo, porque a Rede Globo hoje ela está contra o Temer, né? Eu não assisto mais, já faz muito tempo. Mas ela hoje está contra o Temer. E ele consegue se manter, eu não sei. Eu tentei fazer uma abstinência da Rede Globo, sabe? Mas aí eu coloquei no SBT, Ratinho. Não. Aí eu coloquei na Band, Pânico. Aí eu coloquei na Record. Não, em termos de canal aberto é complicado. A Fazenda. Em termos de canal aberto é complicado. Mas meu Deus do céu, eu joguei a televisão fora. Não dá para assistir. Não você dá. Assiste exclusivamente alguns canais ali que você gosta, ou você vai pro livro. Mas a televisão não influencia as crianças? Completamente. Influencia muito. Hoje eu acho que a televisão tem mais influência sobre as crianças, sobre os adolescentes, do que a própria família e do que o próprio professor. E olha só, você toca numa questão que ela é muito importante. Quem são os grandes influenciadores, né? Que tipo de programa que as crianças estão assistindo, em termos de desenho animado? Será que não tem muita violência, né? Será essa violência que você trouxe agora, Fábio, falando da questão do professor, será que não é uma violência que ele vivencia também por meio da televisão, né? Por meio dos meios de comunicação? Então é um processo bastante complexo. E aí, de novo, entra na questão da formação, né? Por isso que é importante ter um programa de formação também para os responsáveis e os responsáveis precisam em algum momento saber que não dá para deixar assistir qualquer programa, que não dá para deixar ficar a noite toda assistindo programa de televisão. Mas eu vejo muitas famílias que não estão nem aí. Né? Assiste BBB, assiste BBA, BBC, sabe? Novela, né? É sexo explícito, é tiro, é morte, é facada, é tesourada. E as crianças, os jovens assistindo. Por isso que eu bato muito na questão da formação, né? Porque nós não vamos conseguir acabar com a televisão, nós não vamos conseguir acabar com os programas. Mas o controle remoto está na nossa mão. Mas por que tem programa ruim, Flávio? Por que tem programa ruim sob o nosso ponto de vista, né? Algumas pessoas gostam, enfim. Mas por que tem programa ruim? Porque tem audiência. Olha, a televisão vive de audiência, então ela passa aquilo que dá audiência. Eu já estive em casa de famílias que almoçam com o prato na mão, assistindo esses programas de morte, de preso, de bandido, um sangrando, outro matando, outro esquartejando. Almoçam. Quer dizer, para mim é uma coisa sagrada, né? Almoçar, ou a alimentação, né? Eles almoçam com o prato na mão assistindo esses programas maravilhosos que estão por aí. Agora, em algum momento também, essas famílias precisam saber que tem algo mais importante do que esse tipo de programa. Tá, né? Mas quem é que vai mostrar isso? Pois por isso a educação, Flávio, por isso a educação.
Por isso que a gente acredita tanto na educação, sabe? Se você dá uma educação, uma boa educação, Mas o uma professor boa está preparado para isso? Ah, ele estuda, né? Ele precisa estar preparado. Não. O professor está preparado para isso? Olha, ele tem que estar, porque ele passou, vamos comparar quem que é esse Porque professor. hoje nós temos uma discussão de gênero, nós temos várias discussões, não é? De racismo, disso, daquilo, que eu acho que o professor tem que estar preparado. Religião, política. Mas, Flávio, vamos imaginar o seguinte, quem é o professor que está na sala de aula hoje? Não é alguém que você pegou aleatoriamente no meio da rua e levou para dentro de uma sala de aula. Perfeito. Então é alguém que passou pela formação, ele passou pela formação e a formação que o Estado deu. O Estado deu a formação para ele e falou, você pode ser professor porque você está certificado para isso, você estudou para isso. Depois, Flávio, ele passou por um concurso público. Concurso público que é disputadíssimo. Hoje tem concurso público aqui no município, eu nem acompanhei quantos inscritos, mas tem uma enormidade de inscritos para o cargo de professor. Então ele passou por alguns momentos, ele precisa estar preparado. Se ele vai para a sala de aula tendo passado pela formação, tendo passado pelo concurso e não satisfeito, a educação precisa dar conta de algo que nós falamos que é formação continuada. O que é a formação continuada? É ter esse professor em processo contínuo de formação. E aí tem uma formação que eu discuto e que para mim é a formação mais adequada, que é a formação em loco, que é a formação no teu local de trabalho. Porque você simplesmente deslocar um professor, vai para um outro espaço, discutir um assunto que seja externo à realidade da escola, eu não sei se tem tanta aderência, eu não sei se tem tanto resultado. Agora, dentro da tua escola, com os teus pares, com o teu grupo, na tua realidade, eu gosto dessa formação. Me diga uma coisa, um professor municipal, você, Joane, né? Se você quiser fazer um curso, se você quiser fazer um pós, se você quiser fazer um mestrado, o município te ajuda? Então, nesse momento o município ajuda, porque tanto é que eu sou um caso, eu estou afastada 20 horas para eu poder fazer o mestrado. Então, não são 40, 20 horas eu ainda estou em sala de aula. Você e 20 continua horas sendo eu tô remunerada? Continuo, estou em licença remunerada para fazer o mestrado. Essa é uma forma do município te ajudar. Esse é um incentivo, Só que no meu caso, Flávio, eu só consigo 1 ano dessa licença, porque eu já cumpri 5/6 do meu período para aposentadoria. Então isso está na lei, muito claro, isso não tem nem o que questionar. Então eu só tenho você um está ano falando mais... muito nesse negócio de aposentadoria, cara, esquece isso. Não, eu só estou dizendo que aí eu não tenho os 2 anos, mas os outros professores, se eles quiserem, eles têm 2 anos, 20 horas aí de liberação para estudar. Então, você vê o que o pessoal está fazendo com os fundos de pensão, roubando tudo. É fundo de pensão municipal que rouba, é fundo de pensão do Correio, enfim. Joane, nós vamos para o próximo bloco, mas antes eu gostaria que você preparasse, falasse alguma coisa e fizesse a sua despedida, a sua saudação, tá? Ok. Pode ser? Pode ser.